Deputado André Janones é do Avante, natural de Tuiutaba. Agora eu tenho que entrar na questão política com o senhor. O senhor, desde quando assumiu, se tornou uma pessoa, deu para perceber, um político muito independente. Eu já ouvi elogios do senhor para o presidente da República, para o governador do estado, para o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, de outros prefeitos de outras cidades, e já ouvi o senhor criticando os mesmos, da mesma forma e com a mesma contundência que o senhor elogia. Esse tipo de posição política que o senhor tem dessa questão independente, já trouxe para o senhor muitos inimigos. O senhor teve um problema com a bancada mineira, até outro dia a nossa ministra Francine Alves, que eu carinhosamente chamo ministra, nossa correspondente em Brasília, ela disse um caso de amor e ódio entre André Janones e a bancada mineira. Como é que o senhor se define nessa relação? O senhor já disse no início, não tem negócio de esquerda e direita, não. O povo não quer saber disso, não. O povo quer saber quem faz para funcionar. Como é que o senhor vê os outros deputados, vamos falar dos deputados porque o senhor é deputado, os outros deputados federais em relação ao estado das Minas Gerais, essa política nova, essa política velha, até que a população possa entender qual é o seu papel como político e como é um político que está lá há 30 anos. Primeiro assim, eu não estou na política para fazer amigo, né? Eu estou na política para representar os interesses de quem paga meu salário. Que é o povo de Minas Gerais. Alto, inclusive. Isso, e um salário muito alto, inclusive, para a realidade do nosso país. Então, todo tanto que eu trabalho, eu acho que ainda é pouco, que eu tenho que trabalhar mais. E você ser querido entre deputados, eu vou falar de deputados porque é o cargo que eu ocupo. É onde o senhor está. Eu não posso falar assim entre prefeitos, entre vereadores, etc. Mas hoje, para você ser querido entre os colegas, é muito fácil. É só você não incomodar ninguém, não colocar o dedo na ferida, né? É só quando tiver aqueles acordões, você não usar a rede social para denunciar. É só você não fazer, por exemplo, o que eu fiz no dia da votação do Fundeb. Tinha deputados dentro do plenário, mas que não registravam a presença para não dar quórum. E eu fui lá no grupo e falei assim, o pessoal vai registrar a presença ou eu posso colocar na rede social que tem deputado dentro do plenário sem registrar a presença para não dar quórum. Chega um momento da sua vida, Ricardo, que você tem que escolher. Não tem como servir a dois senhores. Eu prezo pelo bom relacionamento, eu brigo quando tem que brigar, mas eu sei dialogar quando tem que dialogar. E automaticamente, aquelas pessoas que têm um pensamento parecido com o seu, elas vão se aproximando de você, né? Quem está ali dentro para fazer coisa errada vai se afastando. Então, eu tenho hoje bons relacionamentos dentro do Congresso como um todo, e especialmente dentro da bancada mineira. Agora, como eu disse, repito, não tem como servir dois senhores. Chega um momento que você vai ter que escolher. Ou você vai votar isso aqui e vai prestar contas, satisfazer os anseios daqueles que te elegeram, que além de pagar seu salário, confiaram em você, ou você vai satisfazer os colegas. E aí eu não penso duas vezes, eu opto por ir de acordo com aqueles que me colocaram onde eu estou hoje. O corporativismo no meio político ainda é muito forte. No Congresso Nacional é algo estarrecedor o corporativismo que existe ali. Muitos se elegem, parece que para agradar, para servir colegas. Eu não, eu estou ali para servir os interesses da população. Primeira entrevista que eu dei para o jornal O Tempo, parece até que eu estava profetizando. Vocês têm aí nos registros de vocês na Rádio Sul. Primeira entrevista que eu dei na Rádio Super, 1 mês de mandato, eu disse o seguinte, inclusive essa frase minha estampou uma matéria no jornal O Tempo. Eu disse o seguinte: prefiro ficar poucos meses, ser caçado, mas deixar a minha marca, do que ficar lá por décadas e ser apenas mais um. Dias depois, meses depois, melhor dizendo, instaurou-se um processo para caçar o meu mandato. Sim. Eu não mudei a minha postura. Claro que você vai amadurecendo, como eu disse no dia do meu julgamento. Não me arrependo do que eu falei, mas do modo como eu coloquei, que foi um modo muito genérico, que dá a entender que só eu estou ali dentro para fazer o bem, o que não é verdade. Tem muita gente mal intencionada, mas tem muita gente bem intencionada, como em qualquer outro lugar. Então a gente vai amadurecendo, às vezes você muda a maneira de colocar, mas mantém fiel aos seus princípios, às suas ideias. E o meu pensamento hoje é o mesmo. Não estou preocupado com relacionamento, não estou buscando fazer amizade, prefiro ficar pouco tempo,
e deixar uma história, deixar um legado, do que como muitos aí que ficaram lá 20, 30 anos e hoje a população sequer lembra que essa pessoa passou pelo Congresso Nacional. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro está surfando na onda dos R$600 do auxílio emergencial. A partir de agora vai cair para 300 até dezembro. Ele diz que a partir de janeiro que quem precisar de dinheiro que procure quem mandou embora. Como é que o senhor vê essa questão do auxílio emergencial? O que o senhor pensa? Deve continuar? O valor tá justo, não tá? Tem que ser maior, tem que ser menor? E já englobo junto com essa nova Bolsa Família que o Bolsonaro quer criar, que vai chamar Renda Brasil. Primeiro, duas observações. Quando o presidente declara, e a declaração dele foi a seguinte: vão pedir, né, os R$600, vão pedir ajuda para quem tirou o emprego de vocês. Eu só faria uma correção na frase dele. Ninguém está pedindo nada, como ele colocou. Fica parecendo que é esmola. E assim, a maior contribuição que eu quero dar durante esse meu mandato, eu não sei se vão ter outro, seja de deputado, seja do que for, se não vai ter outro, mas o que eu quero deixar de contribuição quando eu sair da política? Emendas parlamentares, isso passa. Daqui a pouco ninguém lembra e vem outro deputado e etc. Eu quero deixar uma contribuição no quesito conscientização. O mais importante para mim, que eu acho, é as pessoas entenderem que ninguém está dando nada. A nossa nação só vai ser uma grande nação de fato quando as pessoas entenderem os direitos delas, quando elas entenderem que político nada mais é do que empregado do povo, quando elas entenderem que no auxílio emergencial não tem R$1 do André Janones lá, não tem R$1 do presidente Jair Bolsonaro, aquilo é um direito delas, é dinheiro do povo voltando para o povo. Então, primeiro a gente tem que fazer parece algo redundante, até populista talvez, mas não é. Não é, porque eu vejo muita gente agradecendo a mim, agradecendo ao presidente, como se a gente estivesse dando feito um favor, né? E ninguém está dando nada. Isso. Quando muitas pessoas me agradecem pelo trabalho, por orientá-las, aí ok, mas pelo auxílio não, porque isso é um dinheiro dos impostos dela. Segundo lugar, para fechar a resposta, quando você pergunta em relação ao valor do auxílio. Primeiro que não está cravado ainda, né? Estão tentando reduzir para R$300, o presidente assinou MP, essa MP vale por 120 dias. Se colocar em votação hoje, Ricardo, eu te garanto que volta para R$600. Nós já temos maioria dentro do Congresso Nacional para o auxílio sem R$600. E não é só o André Janones, não, porque mais de 200 deputados já apresentaram emendas para colocar o auxílio em R$600. Está dependendo de quem? Do presidente da casa, Rodrigo Maia, colocar para votar. O Planalto pressionando para ele não colocar, porque se colocar, vai ficar em R$600. Vai para 600. Se não pautar até quinta-feira agora, eu acho muito difícil pautar depois, porque aí muita gente já vai ter recebido e etc. Então, a gente está fazendo uma pressão, uma mobilização. Eu ainda acredito que é possível o valor de R$600. E o Brasil tem dinheiro para isso, deputado? Você adivinhou meu pensamento. Exatamente o que eu ia falar agora. Se o seu filho estiver em casa passando fome, você não vai se perguntar se você tem dinheiro antes de dar comida para ele. Você vai entrar no cheque especial, no limite de cartão de crédito, você vai pegar dinheiro emprestado, Ricardo, não é a 10 não, é a 20% ao mês. Que tiver. É muito fácil falar que o Brasil está endividado, que ele não tem dinheiro, quando não é o nosso estômago que está pedindo comida. E assim, André, mas você está fazendo um discurso populista, demagogo. Peraí, nós estamos numa pandemia. Se a gente tivesse um outro momento, você podia falar comigo em austeridade fiscal, em responsabilidade econômica. Ninguém pediu para estar numa pandemia. São milhões de pessoas doentes. São mais de 100 mil mortes. Aqui é um caso à parte. Esse discurso meu, ele não cabia um ano atrás. Eu não sei se ele vai caber daqui 2 anos, mas em meio a uma pandemia não se faz conta, não se pensa nas futuras gerações antes de pensar nessa geração. Você não pode matar pessoas sem ter renda, sem ter emprego, sem ter comida, sob a justificativa de salvar as futuras gerações. Então aqui não cabe austeridade fiscal, responsabilidade. Vamos resolver o problema de quem tem fome, quem está sem renda. Passou a pandemia, aí nós vamos ter que correr atrás do que? Claro. Vamos cortar gastos aonde, vamos sacrificar onde, mas eu acho que no momento
o foco deveria ser garantir essa renda, né? Aí vem aqui, mas o fulano recebeu sem precisar. Exceções existem em qualquer lugar. Daí você não pode generalizar e dizer que só está recebendo o auxílio quem não precisa. Então essa é a minha visão. E só para fechar, Ricardo, o presidente da República, respondendo a uma seguidora, pediu a ela que falasse comigo para eu enviar as sugestões de onde tirar esse dinheiro. Eu não vou falar aqui porque vai alongar demais, mas está nas redes sociais e a gente elaborou um documento com 7 pontos de onde seria possível buscar o financiamento para pagar o auxílio emergencial em R$600 até dezembro. O trio elétrico o senhor já alugou, não? É a nossa... isso, a gente tá no Twitter hoje, né? Alugou. Já tá esperando o presidente. Só vou dizer para vocês porque eu brinquei aqui por questão do trio elétrico, que ele falou assim, pesquisa, há 4 horas atrás o senhor postou isso. Se o presidente da Câmara anunciar o dia da votação do valor do auxílio emergencial e eu arrumar um trio elétrico e meter na porta do Congresso, eu vou falar sozinho ou vocês vêm comigo? Se o senhor colocar, me avisa umas 3 horinhas antes que eu pego o avião e vou para aí, tá, deputado? Ainda vou ser seu mestre de cerimônia em cima do trio elétrico, tá? Tá combinado, Ricardo. Vai ser muito bem-vindo, vai somar muito. Ô André, a Sandra Pedrosa tem umas perguntas, uns comentários dos internautas aqui, é muita gente. Deus, eu tô batendo um recorde. Eu vou ficar com o senhor aqui até 8 horas da noite. Sandrinha, como é que é a história? Ele falou aqui um pouco antes. Sim. Que ele não sabe se ele vai ser uma vez só deputado ou pode ser outra coisa amanhã ou depois. O que o rapaz falou aí? As mensagens são muitas, deputado, e muitos aqui dizendo que votaria no senhor hoje para presidente da República. O que o senhor diria? Sandra, eu tenho muito respeito com o eleitor que eu represento, primeira coisa. Segunda, eu tenho muita noção de onde eu estou. Eu sou um devorador de biografias, eu leio muito e o meu gênero preferido é a biografia. Eu gosto de me inspirar em grandes homens. E o primeiro passo da queda é quando você tira o pé da realidade e esquece onde você está. A história mostra isso para nós. Eu hoje sou um deputado de primeiro mandato, estou começando a escrever uma história e eu tenho muito que mostrar ainda. Então eu vejo isso como uma manifestação de carinho. É óbvio que não tem como você não ficar grato por esse reconhecimento. Eu acho que é a maior prova de que o nosso trabalho está no caminho certo. Agora, por que eu falei no início em respeito com o eleitor? Hoje eu sou deputado federal, eu estou em um mandato e nós estamos em meio a uma pandemia. Então, eu começar a fazer projeções para 2022, a entrar em campanha, seja para a presidência da República ou seja para o que for, eu acho que eu estou desrespeitando e sendo desonesto com o meu eleitor, que hoje me paga um bom salário e confia em mim para desempenhar o trabalho como deputado federal. O futuro a Deus pertence e 2022 a gente vai pensar em 2022. Hoje eu sou um deputado federal e essa é a minha função, é aquilo que eu falei, legislar, fiscalizar e representar. Ô Janones, você deve estar sendo chamado nos 853 municípios de Minas Gerais, inclusive acho que até fora de Minas Gerais, para auxiliar nas campanhas das pessoas aí. Então vamos partir para as principais. Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Ribeirão das Neves, as maiores aqui. Ituiutaba, que é a sua cidade natal, Uberaba e Uberlândia, que está pertinho ali, né? Até porque aquela piada dos 3B, eu sou totalmente contra, viu? Sou totalmente contra, eu sou apaixonado por Ituiutaba. Aí eu queria saber, você vai participar de campanha nessas cidades? Ricardo, em algumas sim, em outras não, mas eu confesso para você que eu vou... Mas só um detalhe, mas o senhor não é candidato a prefeito nem em Ituiutaba, nem em Belo Horizonte, que falaram que o senhor ia ser candidato a prefeito em Belo Horizonte. Eu recebi com muito carinho a indicação do Avante, do partido que eu sou filiado. O Avante me indicou como pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Eu optei por não sair candidato, justamente por isso que eu acabei de dizer, em respeito ao eleitor. Eu estou em pleno exercício do mandato. Então, assim, hoje eu recebo convites, pedidos de apoio de todo o país, de todos os estados brasileiros, de várias capitais, mas exceto alguns casos pontuais de pessoas que a gente conhece,
sabe o trabalho e sabe que pode dar um apoio sem comprometer o exercício do meu mandato. Salvo esses casos, essas exceções, a tendência é que eu não participe das eleições municipais, porque eu acho que o Brasil precisa de mim no Congresso Nacional, Minas Gerais precisa do meu trabalho, e eu não posso me dar o luxo aí, Ricardo, de parar o meu trabalho por 2 meses para ir fazer politicagem nos municípios, a não ser que eu renunciasse ao meu mandato de deputado federal. Deputado André Nunes, eu poderia ficar com o senhor aqui até o fim do programa, ou muito mais, o bate-papo é sempre muito bom. Eu quero o senhor mais vezes aqui, inclusive até depois do dia 26, quando os partidos todos definirem os candidatos, pra gente falar um pouco sobre política, o seu pensamento, porque eu achei muito legal no início do nosso bate-papo, o senhor falando sobre direita e esquerda não existe. Eu faço sempre eu dou um exemplo aqui, o seguinte: o líder do governo do Alexandre Calil na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte é o Léo Burguês. Ele é do PSL. Quer dizer, não existe. O Alexandre Calil é contrário ao presidente Bolsonaro. O Léo Burguês nunca foi de direita. Quer dizer, então esse negócio, eu procuro explicar às vezes para os nossos ouvintes aqui, essa coisa de direita e esquerda que não existe no Brasil. Existe uma meia dúzia de gente que quer ser dono de um partido aqui, o outro quer ser dono do partido ali, o outro quer ter mais partido para se aglomerar, para ter mais tempo de televisão, principalmente em época de eleição, e não existe. Pode falar o que quiser. O senhor é um combatente contra o PT, da esquerda, o senhor sempre foi, na sua campanha foi isso também, mas queira ou não queira, o PT faz a coisa certa, por isso que eles tiveram tantos anos no poder. Pode estar certo ou estar errado, mas eles defendem as ideologias deles. E de repente você vê um monte de partido aí que se diz direita, de esquerda, de centro, que não tá nem aí. Cada estado é um que manda, cada município é um que comanda, e depende da pessoa, de quem vai resolver. Isso é legal a gente poder bater papo sobre isso para explicar, principalmente pra molecada, eu digo molecada com carinho, pros jovens de Minas Gerais, do Brasil, todos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo pela internet, que eles entendam o que é direita e o que é esquerda. Desculpa te interromper, mas quando me chamam de populista, eu sempre respondo da seguinte maneira: sou mesmo, e é o que eu mais me orgulho. Populista é aquele que faz a política direto com o povo. Ele não tem intermediários. Eu me elegi com quase 180 mil votos, tenho o apoio de um prefeito, de um ex-prefeito, de um vereador, de um ex-vereador, comunicando direto com o povo. A ideologia, seja de esquerda, de direita, a existência do pensamento ideológico, ele é muito salutar, ele não é ruim para o debate político, não. O claro. ruim é quando ele é colocado à frente do interesse do povo.